Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos lá, vamos dar continuidade aí no nosso vídeo, tá bom? Falamos sobre conteúdo no primeiro vídeo, tempo e tato, né, gente? Deu para pegar aí direitinho, né? Então, ok. Vira aí a tua folhinha aí, tá bom? Vamos para nossa página aí, continuidade aí, falando sobre conteúdo, tempo e tato, na 340, na folhinha tua aí, na página 340, tá? Então vamos continuar. Tá dizendo assim, ó. Lê comigo aí junto comigo. Infelizmente, muitas pessoas parecem focar exclusivamente no conteúdo. Não é isso, gente? As pessoas muitas das vezes elas tendem a focar no conteúdo, né? Eu tenho o que dizer, isso é que importa. É isso aqui eu tenho para dizer, isso é que importa. Então a pessoa tende, né, focar no conteúdo. Aí eu já vi muitas pessoas dizer assim, ó, se tiver de falar alguma coisa eu falo e doa a quem doer. Ou seja, ela tem um conteúdo, só que ela não se preocupa a forma como ela vai passar. Tá entendendo? Então ele fala que, infelizmente, muitas pessoas parecem focar exclusivamente no conteúdo em sua comunicação. Tá lendo comigo aí? Ó, vírgula. Enquanto ignoram os componentes vitais, ou seja, de tempo e tato, gente. A pessoa tem um conteúdo, mas muitas vezes ela está ignorando, né, os componentes vitais. Quais são os componentes vitais? O tempo e o tato. Interessante que ele usa a palavra vital. E essa palavra vital, sabe o que significa a palavra vital? Significa relativo à vida. Ou seja, então, eu posso ter até um conteúdo, mas se eu não tiver tempo para poder dizer e tato para poder dizer, o meu conteúdo não será vital para a vida das pessoas. Ou seja, não vai trazer o que? Vida naquilo que eu estou dizendo, não vai trazer vida para a pessoa. Tá entendendo? Ou seja, ao contrário, vai trazer o quê? Vai trazer morte, vai trazer discórdia, vai trazer intriga, vai trazer confusão. A palavra de Deus fala que a palavra branda, ela desvia o furor, né? Então você vê que, ou seja, eu tenho um conteúdo, mas dois componentes vitais, gente, que muitas vezes a gente não tem na hora que a gente vai se comunicar com as pessoas, que é o tempo e o tato, certo? Ou seja, são componentes vitais. Amém? Então, vamos continuar aí, lendo, olha só. O que dizemos que é o conteúdo é importante, mas não nos foi dito apenas para falar a verdade, mas para falar a verdade em amor, gente. Né? Ele está falando aqui, ó, o falar a verdade, você pode falar, você tem o que falar, né? Que é dito, né? Mas ele fala assim, ele fala, é importante, mas não nos foi dito apenas para falar a verdade. Falar a verdade é importante, mas não nos foi dito que somente falar a verdade, né? Mas ele foi escrito o quê? Que nós temos que falar a verdade que é em amor. Efésios 4,15 está dizendo, ó, o amor não apenas considera o conteúdo, né? Quando se a gente for ler lá em Efésios 4,15, você vai ver isso. Mas continuando aí, depois você, calma, você lê. Mas vamos continuar aí, ó, na folhinha. Ó. O amor não apenas considera o conteúdo ou a exatidão da mensagem, mas também considera o bem-estar do ouvinte e se preocupa o suficiente para buscar a melhor maneira para comunicar a verdade. Tá vendo, gente? Ou seja, quando nós temos o conteúdo, mas está envolvido, o nosso conteúdo está envolvido com amor, né? A gente se preocupa em passar essa palavra com amor, esse conteúdo com amor, quando a gente se preocupa em passar, né, a nossa mensagem, mas misturado com amor, né, com o amor de Deus ali, com amor, com o cuidado, com o carinho com as pessoas ali, né? Você está passando a tua mensagem, mas você está, igual está escrito aqui, você está se preocupando, vendo assim a melhor forma, a melhor maneira de comunicar essa verdade. Você pode estar falando a maior verdade do mundo, mas se você não tiver tato, não tiver ali o tato e o tempo certo para poder dizer, o teu conteúdo vai por água abaixo. Então, voltando a dizer, o amor não apenas considera, gente, o conteúdo e a exatidão. Tá entendendo?
Não considero somente o conteúdo ou a exatidão na mensagem, mas também considero o bem-estar do ouvinte. Tá entendendo? Eu tenho uma mensagem para poder falar, um conselho para poder dar, alguma opinião para poder falar, né? Mas eu me preocupo com o bem-estar de quem vai me ouvir, né? E procuro o suficiente para buscar a melhor maneira, que a gente procura o suficiente, né? Melhor forma, né? Melhor maneira, né? Para poder o quê? Comunicar a verdade. Tá bom, gente? Aí continuando aí, ó. Neste capítulo, né? Neste capítulo, iremos falar do tato, e é essencial entender que até mesmo o melhor conteúdo pode ser minado significativamente se não exercermos a sabedoria e a sensibilidade em como comunicar, gente. Vou repetir. Ele está falando que nesse capítulo aqui eles vão estar falando de tato, né? Do tato, e é essencial entender que até mesmo o melhor conteúdo preparou aquela palavra, aquele ensinamento, preparou, né, aquele sermão ali, preparou aquele estudo, né? Você vai pregar na igreja no domingo, tu vai pregar num dia de estudo, então tu vai pregar num dia ou em alguma igreja, algum outro lugar, você vai falar alguma coisa, vai pregar, vai passar algo da parte de Deus, você tem ali, né, o conteúdo ali, e pode ser o melhor conteúdo, como está dizendo aqui na revista, o melhor conteúdo, mas se você não tiver tato e tempo, não se preocupar com as pessoas que vão ouvir, você poder passar a melhor forma que você tem que poder passar, se a gente não se preocupar com isso, se a gente não considerar, né, isso, né, o teu melhor conteúdo pode ser minado significativamente, se não exercermos a sabedoria e sensibilidade. Uma das coisas que nós precisamos ter, sabedoria de como passar e uma sensibilidade em como nós estamos nos comunicando. Amém, gente? Então, continuando. Olha aí, ó. Tato é definido como? Na nossa revista aí. Olha o que diz, ó. Tato é definido como? Está falando que o tato é definido como um senso apurado de o que dizer ou fazer para evitar ofender alguém, gente. Isso aí é muito interessante, né? O que é tato? Está falando aqui, ó, é um senso apurado, você tem um senso tão apurado de o que você vai dizer ou o que você vai fazer para evitar ofender alguém. De repente você vai dizer alguma coisa, você vai fazer alguma coisa, e aquilo que você vai dizer ou que você vai fazer, será que não vai ofender? Será que não vai pegar mal? Será que as pessoas elas vão sentir à vontade, confortável pelo aquilo que você vai fazer, o que você vai dizer, aquilo que a gente diz, as nossas atitudes, como nós agimos, gente, é muito importante como cristão para poder ganhar as pessoas. Eu posso ser um cara mais letrado, um cara mais inteligente da Bíblia, conhecer de trás para frente, frente para trás, mas se eu não tiver sensibilidade, se eu não tiver amor em como eu vou me comunicar, como eu vou passar aquilo ali, gente, de nada adianta. De nada vai adiantar, as pessoas só vão me ver como uma pessoa grossa, uma pessoa que não tem sensibilidade, uma pessoa a pessoa tem medo de chegar perto de mim, porque se chegar eu vou dar uma patada nela. Eu tive a oportunidade de ver um professor na nossa escola, estive estudando na escola bíblica, né? Escola, né? Então eu pude presenciar na sala de aula como que o professor da escola, da nossa escola que a gente fez, tem vários professores e mais um deles, né, na matéria que ele dava especificamente, né, tem professores que dá a sua matéria, quando termina ele vai embora e depois não volta mais, né? E um desses professores lá, ele foi muito grosso dentro de sala de aula com uma das alunas, porque a gente estava estudando, né, escola bíblica, a pessoa que era o nosso professor é um pastor, então ele passando o seu conteúdo ali, ele tinha um conteúdo, estava uma benção a aula, eu particularmente gosto muito de ver ele dando aula, né, ele passando, dando aula ali e tal, e a gente, todo mundo ali, só que o problema todo é que toda a aula dele, ele estava se atrasando, então o que ele fazia? Ele estava perdendo muito tempo, e daqui a pouco, quando ele ia para o conteúdo,
tinha pouco tempo para passar o conteúdo. Aí quando dava o tempo de terminar a aula, quando terminava a aula dele, a gente ia para o intervalo. E o intervalo só era 15 minutos só de intervalo, 15, no máximo 20 minutos de intervalo. E as pessoas muitas vezes vinham do trabalho, estavam com fome, e tirava aquele intervalo ali para poder tomar um cafezinho, para poder acordar um pouco, né, na sala de aula. Outros iam lá, faziam uma jantinha. Só vou recusar aqui, tá bom, gente? Só um momento. Então comi uma jantinha. Nem tá ligando. Desculpa aí, gente. É porque não ligando pro meu celular. A gente está gravando no celular e é logo na hora que a gente está gravando que as pessoas se irmam de ligar, tá? Mas vamos voltar. Então esse professor que era pastor, ele tinha um conteúdo bom, passando e tal, mas aí ele estava ultrapassando do horário, da hora, do intervalo, tá entendendo? Então estava lesando algumas pessoas. As pessoas precisavam daquele intervalo para tomar um café, para poder comer alguma coisa, às vezes vinha direto do trabalho para a escola bíblica, para a escola que a gente estava fazendo o curso, né? Aí a pessoa precisava daquele intervalo, até outros precisavam, né, conversar um pouquinho, trocar uma ideia, ter aquele momento ali de comunhão na hora da cantina, daquele intervalo, que era um período curto de tempo, e ele estava comendo a hora do intervalo, passando o conteúdo dele, então as pessoas, alguns já começaram a reclamar, e uma menina foi reclamar, né, falou ali e tal, e ele foi muito rude, ele falou assim, ó, se quiser sair, levante-se e saia, pode sair, pode sair da sala. Então ali todo mundo ficou em silêncio, o pessoal tomou um susto, né? Aí muitos começaram depois a comentar e falar, né, que poxa, foi muito grosseria da parte dele, foi muito rude, não tinha necessidade de falar aquilo, e até porque ele estava errado, porque ele estava ultrapassando do tempo, né, do intervalo e tal, e isso pegou muito mal, né, para aquele pastor ali, gente. Então é isso que a gente tem que ter muito cuidado, né, como é que nós estamos transmitindo, né, às vezes eu tenho um conteúdo, mas eu não tenho sensibilidade naquilo que eu vou, na forma como eu me comunico, não é verdade? Então olha aí, ó, tato é definido como o quê? Um senso apurado de o que dizer ou fazer para evitar ofender alguém, gente. Isso é muito importante, né? Não estou dizendo que não possa acontecer eventualmente, ou de repente você se aborrecer ou ter tal. Não estou dizendo isso, né? Mas só que nós precisamos evitar, né? Evitar ao máximo, procurar ser o mais gentil possível com as pessoas, porque nós vamos ganhar as pessoas mais na nossa conduta do que naquilo que a gente fala. Não é verdade? E eu queria compartilhar com vocês, e não está aí na revista, mas eu peguei uma referência bíblica muito importante de Paulo, quando ele... abra comigo lá em Atos 17, rapidinho, em cima disso aí que a gente falou, né? Queria compartilhar com vocês, Atos no capítulo 17, né, versículo 16. Eu queria ler com vocês o versículo 16 primeiro, tá bom? Depois vamos lá para o 22. Olha o que diz. Em cima disso que a gente falou assim, ó, um senso apurado de o que dizer ou fazer para evitar de ofender alguém, certo? Então, olha o que diz Atos 17, 22, versículo 16. Enquanto estava esperando Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado ao ver a cidade tão cheia de ídolos, né? Tá bom? Daqui a pouco a gente vai lá para o 22. O que acontece, gente? Paulo ele estava numa cidade chamada Bereia, estava pregando o evangelho ali, aí ali, daqui a pouco os judeus ali, né, da cidade ali, começaram a implicar com Paulo, porque ele estava pregando Jesus, pregando a palavra de Deus, o evangelho, e outros lá estavam querendo já pegar Paulo, né, apedrejar, bater em Paulo. Então algumas pessoas ali pegaram Paulo para proteger ele, levaram ele embora e foram para uma outra cidade chamada de Atenas, né? Foram para uma outra cidade lá em Atenas e deixaram Paulo lá e voltaram, né, para Bereia de novo, e onde ficou, né, onde ficou ali Silas e Timóteo ali. E Paulo falou para eles, ó, fala para eles que eu vou ficar aguardando eles aqui. Paulo manda dizer, né, para Silas e Timóteo, ó, falem com eles que eu vou estar esperando eles aqui. E Paulo vai para Atenas.
Quando chega em Atenas, a gente acabou de ler que quando chega em Atenas, Paulo ele fica o quê, gente? Ele fica revoltado com a idolatria daquela cidade. Em cada esquina era um templo idólatra que eles tinham, algo, porque eles adoravam, lá vários deuses que eles adoram, né, gente? Então, quando ele chegou nessa cidade, você vê que, gente, ele fica revoltado. Então, Paulo ele podia chegar lá já, né, vou pregar o evangelho, ele tinha um conteúdo, Jesus já tinha passado para ele o conteúdo que é para pregar e tal, mas ele podia chegar lá e por ele estava revoltado, ele podia chegar e falar assim, ó, vocês aí, vocês são todos idólatras, são tudo, né, vocês são tudo um bando de idólatras, vocês não conhecem o verdadeiro Deus é Jesus de Nazaré e tal, vocês não sabem o que vocês estão adorando, vocês vão acabar todo mundo indo para o inferno e não sei o que, mas Paulo de maneira nenhuma, gente. Mesmo ele revoltado com aquela situação ali, ele teve o que? Tato e diplomacia. Vamos ler o versículo 22 junto comigo? Olha o que diz o versículo 22. Ó. Olha o que diz. Então, Paulo ficou de pé diante deles na reunião da Câmara Municipal e disse, né, isso aí é quando Paulo ele vê aquela idolatria toda, aí ele começa a pregar Jesus nas praças ali, aí tem um grupo ali de filósofos ali na praça, ali, pessoas inteligentes, cultas, e fala, o que esse ignorante está falando aí? Né? Porque os caras eram muito soberbos. Então, o que esse ignorante está falando aí? Esse cara está falando essas asneiras que ele está falando aí. Né? Aí acabam pegando Paulo, eles começam a ouvir Paulo falar sobre Jesus, eles pegam Paulo e levam ele para a Câmara, né? Para a Câmara Municipal, para que ele pudesse falar acerca daquilo que ele está falando ali. Né? E Paulo tem aquela oportunidade para falar para as pessoas importantes da cidade, para os senadores ali da cidade ali, né? Para aqueles homens ali que exerciam influência sobre toda a cidade. E você vê no 22, então Paulo ficou de pé diante deles na reunião da Câmara Municipal e disse, atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. Então Paulo ele foi o quê? Ele foi tranquilo ali, manso, né? Uma forma tranquila para poder falar com eles. Eu vejo que vocês aqui são pessoas muito religiosas, né? Pessoas assim que têm, né? São voltados aí, se preocupam com a religião, né? Atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos, né? Ou seja, fez como se fosse fazendo um elogio para eles, né? Aí no 23 ele fala assim, ó, de fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram os seus deuses, encontrei um altar em que está escrito ao Deus desconhecido, pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Gente, olha a sabedoria de Paulo, né, no conteúdo que ele tinha para poder falar de Jesus. Ele aproveitou aquela oportunidade, ele foi passando pela cidade, várias sinagogazinhas, vários altarezinhos de vários deuses, só que chegou num certo momento que ele olhou e tinha um altar que não tinha nenhuma estátua, não tinha nenhuma imagenzinha ali, e estava escrito ao Deus desconhecido. Tá vendo, irmãos? O nosso Deus, né, nosso Deus é o Deus, né, que a gente não precisa ver para poder crer, né? Nosso Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então ele aproveitou aquela oportunidade, olhou para aquele templozinho ali, para aquele altarzinho ali, daquele Deus desconhecido, e o Espírito Santo na sabedoria ali motivou Paulo com um conteúdo muito tremendo e falou, vejo de vocês são muito religiosos, né? Pude perceber, mas eu quero falar de um Deus, daquele Deus ali, o Deus né, que está escrito ali, aquele Deus ali que eu quero falar dele, né, o Deus desconhecido. É esse Deus aí que eu venho pregando e falando para vocês. Então, vocês veem que no versículo 16, né, no versículo 16 do capítulo 17, ele está muito revoltado com a situação, mas ele não perde, né, ele não perde o equilíbrio ali, ele usa de sabedoria para poder passar a mensagem dele. Amém, gente? Isso aí é muito legal. Continuando na folhinha aí da página 340, olha aí, ó, falamos de um senso apurado de o que dizer ou fazer para evitar ofender alguém. Também, gente, tato, né, significa também a habilidade em lidar com situações difíceis ou delicadas,
Tato significa também um senso apurado do que é apropriado, de bom gosto ou esteticamente agradável, gente. Olha tudo que significa tato. Né? Ó, habilidade em lidar com situações difíceis ou delicadas. Isso é uma pessoa que tem tato. Uma pessoa que tem tato é uma pessoa que tem um senso apurado do que é apropriado. Tá vendo? Apropriado é a mesma coisa, pessoas que são assim, que tem conveniência, que não é inconveniente, né? É educada, ela sabe a hora de falar com a pessoa, a hora de chegar, ela sabe, né? Então são pessoas que são convenientes e não inconvenientes, né? Então é o senso apurado de que é apropriado e de bom gosto ou esteticamente agradável. Pessoas, já viu aquelas pessoas que são agradáveis demais? São pessoas muito agradáveis. Então, isso aí é tato. Outra coisa interessante também, né? Tato também é o que? É sabor, gente. Né? Sabor, né? Significa também sabor. Será que nós temos, assim, qual o tipo de sabor que nós temos dado para as pessoas, né? Será que as pessoas têm tido um bom paladar, né? Tem descido assim na goela das pessoas aquilo que a gente fala, como nós nos comportamos? Será que as pessoas têm assim se sentido bem com a nossa presença, naquilo que a gente fala, né? Será que nós temos dado sabor para a vida das pessoas? Será que as pessoas têm se alimentado daquilo que a gente fala, como nós nos comportamos? Será que as pessoas têm gostado, né, do nosso sabor? Né? Isso é muito importante, tá bom, gente? Eu vou dar mais uma pausa nesse vídeo aí, já passou 21 minutos, tá? Eu vou dar mais uma pausa e a gente vai estar voltando falando um pouco sobre esse sabor, tá bom? Vou estar fazendo outro vídeo aí, tá?